Oi, queridos alunos do nono ano. Hoje a gente vai falar das evidências da evolução biológica, nessa aula de número 20, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que a evolução ele é um fato, ok? Ou seja, a evolução biológica aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo com os seres vivos. Mas, professor, se a evolução biológica, né, é um fato, então não existe crime perfeito. Então, se aconteceu, deve ter deixado evidências. E realmente deixou evidências. E nessa aula a gente vai tratar das evidências da evolução. Para tanto, vamos para o nosso primeiro slide. Então, pessoal, mas o que é evolução biológica? Não tem como a gente prosseguir nesse assunto e buscar as evidências de que a evolução dos seres vivos realmente ocorreu se a gente não souber pelo menos o que é evolução. Eu quero que vocês entendam que as pessoas entendem a evolução de forma errada. Eu vou mostrar para vocês, veja só. Então, a evolução é a capacidade que as populações de seres vivos têm de se modificar no decorrer do tempo. Então, a evolução acontece a nível de população. Então, primeira observação aí para vocês. Ou seja, a evolução a gente não olha a nível de indivíduo, né? O indivíduo ele evolui em escala populacional, ou seja, a gente percebe a evolução na população, ok? População que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive em determinada região, ok? Em um determinado tempo. Então, outra coisa, então, é a capacidade que as populações de seres vivos têm de se modificar no decorrer do tempo. Repito, os indivíduos evoluem em nível populacional, ok? Então, em uma população que se apresenta modificações nos seus padrões gênicos com o decorrer das gerações, é uma população que está evoluindo. Então, veja, se eu tenho uma população onde hoje ela tem um determinado padrão genético, né, dos componentes dessa população, e mais algum tempo no futuro o padrão genético vai ser o mesmo, ou seja, as pessoas vão ter os mesmos genes e na mesma frequência. E mais na frente ainda, no intervalo de tempo ainda maior, a população continua com o mesmo padrão gênico, ou seja, os mesmos genes, a mesma frequência gênica. Eu vou dizer para vocês que, consequentemente, essa população ela não está se modificando. E se essa população não está se modificando, essa população não está evoluindo. Ou seja, ela não está sendo diferente do que ela era no passado, ok? Então, perceba como a evolução é em nível populacional. Então, os indivíduos da população continuam do mesmo jeito, na mesma proporção, ok? Então, observação, outra curiosidade. Então, primeiro, a evolução acontece nas populações. Os indivíduos evoluem no contexto populacional. Mas, veja, essa observação também é bastante valiosa. Evolução não tem sentido. Veja só, repito, evolução não tem sentido. A gente pensa que evolução vai no sentido dos seres vivos ficarem mais complexos, mais sofisticados, mais adaptados. Não. Evolução é única e exclusivamente modificações das populações, ou seja, as diferenças que as populações adquirem no decorrer do tempo, as diferenças que as populações adquirem se distanciando do que elas eram no passado. Isso é que é evolução. Então, a evolução é apenas modificação, diferença, diversificação na população. É isso que é evolução. Então, a evolução não tem sentido, porque as pessoas pensam que a pessoa ficou mais evoluída, quer dizer que a pessoa ficou mais... a espécie ficou mais evoluída, quer dizer que a espécie ficou mais complexa, mais sofisticada. Não, a evolução é apenas mudança. Então, a evolução não tem sentido, podendo levar ou não os seres vivos à sofisticação, podendo levar ou não os seres vivos à adaptação, podendo ou não levar os seres vivos a ficarem mais complexos. Evolução é só mudança, é só diversificação, só isso.
ok? Inclusive, existem evoluções que os seres vivos ficam mais simples, que a gente chama de regressões. Existem as regressões, ok? Então, ou seja, seres vivos que hoje são mais simples e o que os ancestrais desses seres vivos eram bem mais complexos. Ou seja, a evolução levou esse ser vivo a ficar mais simples. As regressões que a gente chama, ok? Então, vamos para o próximo slide. Agora sim, vamos falar das evidências da evolução. Nós temos várias evidências da evolução, mas vou falar da que o livro didático de vocês traz, ok? Então, a primeira evidência da evolução, como eu disse, a evolução é um fato, ou seja, a evolução ocorreu, ocorre e vai continuar ocorrendo, ou seja, os seres vivos vão ficando diferentes, né? Então, deve ter deixado evidências as evoluções do passado. As evoluções que aconteceram no passado devem ter deixado evidências. Então, vamos ver essas evidências da evolução. E a primeira evidência que eu quero mostrar para vocês é o registro fóssil. O registro fóssil, ele é a principal evidência da evolução, porque o registro fóssil mostra muito facilmente para a gente que os seres vivos do passado eram diferentes dos seres vivos de hoje. Então, quer dizer que os seres vivos do passado se modificaram, se transformaram para dar origem aos seres vivos de hoje. E como é que a gente chama essas modificações, essas transformações que acontecem nas populações de seres vivos? Evolução, ok? Então, sim, professor, mas o que é um fóssil, né? Então, o que é um registro fossilífero? Um fóssil é todo e qualquer vestígio deixado por seres vivos do passado. Então, fóssil é todo e qualquer vestígio, registro deixado por seres vivos do passado. Então, os fósseis, eles podem ser animais que morreram, plantinhas que morreram, e em vez de ser decompostas, foram imediatamente soterradas por lama, né? E aí, elas, com o decorrer de milhões e milhões de anos, esses animais, essas plantas, elas se petrificaram e deixaram aí sua marca na rocha, né? Então a gente chama isso de fóssil. Mas fóssil não é só isso, uma pegada é um fóssil, né? Então o fóssil é todo e qualquer vestígio de seres vivos do passado. Tem até os coprólitos. Sabe o que é coprólito? Os coprólitos são fezes fossilizadas, petrificadas. Então, também é vestígio de seres vivos do passado. Portanto, também são fósseis. Então, fóssil é todo e qualquer registro de seres vivos do passado, ok? Então, professor, e os fósseis? Primeiro, e fóssil não é fácil de ser formado, né? Quando o ser vivo morre, o normal é que o ser vivo sofra decomposição e se transforma em sais minerais para o solo, né? Para ser utilizado pelas plantinhas. Os fósseis acontecem apenas em situações especiais, onde o ser vivo morre e imediatamente é soterrado, antes mesmo que os decompositores, ou seja, os fungos e as bactérias, cheguem ali e façam a decomposição, ok? Beleza? Então, não é um fenômeno comum a fossilização, é um fenômeno raro, ok? Por isso que é tão difícil de encontrá-los, tranquilo? Então, os fósseis mostram muitas coisas para a gente. Uma das coisas que os fósseis mostram é que os seres vivos do passado eram diferentes dos atuais, né? Então, inclusive na próxima aula a gente vai falar a diferença de transformismo e fixismo, né? E uma das grandes coisas que levaram os cientistas a pensar que os seres vivos se modificam e, consequentemente, chegar a esse pensamento evolucionista foi, no final do século XVIII, vários fósseis que foram descobertos e, ao ver esses fósseis, os cientistas perceberam que os seres vivos do passado eram diferentes dos seres vivos de hoje. Aí começou esse pensamento evolucionista, ok? Outra coisa que os fósseis mostram, o registro fóssil mostra que em um mesmo extrato do solo, ou seja, uma mesma camada de solo, a biodiversidade é a mesma. Ou seja, eu tenho um solo numa localização, eu tenho solo em outro local, em um segundo local, e eu tenho um solo em um terceiro local. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que nos três locais, na mesma camada, eu tenho a mesma biodiversidade. Na mesma camada,
eu tenho a mesma biodiversidade. Então, registrada nos fósseis, né? Então, que em um mesmo extrato, ou seja, uma mesma camada de solo que está sendo estudado, em um lugar, em outro lugar, em um terceiro lugar também, local, se eu estou na mesma camada, no mesmo extrato, a biodiversidade é muito parecida, né? E também os fósseis mostram também as etapas evolutivas que os seres vivos percorreram até o momento atual, ok? Ou seja, se você voltar em estratos mais antigos, você vai ver que os seres vivos eram mais simples. E conforme você vai para estratos mais superficiais, camadas mais superficiais, você vai vendo que os seres vivos vão ficando cada vez mais complexos. E com isso, os fósseis mostram as etapas que os seres vivos percorreram, desde quando surgiu os primeiros seres vivos, bem simplesinhos, até a biodiversidade bem complexa que a gente tem no tempo atual, ok? Beleza? Então, os fósseis informam muita coisa para a gente, portanto. Vamos para o próximo slide. Além dos registros paleontológicos, que são os fósseis, nós também temos registros neontológicos, que são os registros dos seres vivos atuais. Que os seres vivos atuais também funcionam como evidências da evolução. E o que é que a gente olha nos seres vivos atuais como evidências da evolução? Os órgãos homólogos e os órgãos análogos. O que são os órgãos homólogos? Órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma origem evolutiva. Repito, os órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma origem evolutiva. São órgãos que estavam no ancestral daquele grupo de seres vivos, ok? Pode ou não ter a mesma função. Se tiver a mesma função, não informa muita coisa para a gente. Mas se tiver funções diferentes, aí denuncia uma irradiação adaptativa. Então, veja só, órgãos homólogos têm a mesma origem evolutiva. Repito, estava presente no ancestral daquele grupo de seres vivos. Mas pode ou não ter a mesma função. Se não tiver a mesma função, ou seja, quando não tem funções diferentes, denuncia uma irradiação adaptativa. Então veja só, vamos tentar explicar isso. Meus membros anteriores e os membros anteriores de vocês são órgãos homólogos. Por quê? Porque meus membros anteriores e os membros anteriores de vocês já estava presente no ancestral de todos os seres humanos, né? A espécie humana moderna surgiu há 300 mil anos no leste da África. Então, quando surgiu os primeiros seres humanos, eles já tinham membros anteriores. Então, toda a humanidade herdou os membros anteriores do primeiro ser humano. Então, os membros anteriores de vocês são órgãos homólogos porque têm a mesma origem evolutiva, estava presente no ancestral de todos os seres humanos, o primeiro ser humano. Mas nós temos órgãos homólogos que têm funções diferentes. Por exemplo, os membros anteriores dos seres humanos e os membros anteriores de todos os mamíferos também são homólogos. Por quê? Porque os membros anteriores de todos os mamíferos já estavam presentes no primeiro mamífero. O primeiro mamífero surgiu há por volta de 250 milhões de anos e parecia muito um ratinho, era pequenininho, parecia um ratinho. E esse primeiro mamífero já tinha os membros anteriores, né? Então, o membro anterior meu, o membro anterior de um guepardo, tá aqui o desenho de um guepardo, que também é um mamífero, né? O mamífero mais veloz do planeta, chega a incríveis 108 km por hora. Então, os membros anteriores de nós, seres humanos, os membros anteriores do guepardo, que é também mamífero, os membros anteriores de um cetáceo, ou seja, de uma baleia, e os membros anteriores, que também é um mamífero aquático, e os membros anteriores de um morcego, né?
que é o único mamífero que voa. É engraçado, né? O mamífero mais pesado do planeta é a baleia azul, né? E o mamífero mais leve do planeta é uma espécie de morcego, bem pequenininho, né? Só por curiosidade. Mas, enfim, o membro anterior deles são órgãos homólogos, ou seja, estava presente no primeiro mamífero. Tanto é que tem os mesmos ossos, ó, tem a mesma posição, a posição anterior. No caso da espécie humana é superior porque a gente é bípede, mas tem a mesma posição, a posição anterior. Tem os mesmos ossos, ó, o húmero, o rádio, a una, né, os ossos do pulso, né, que é os tarsos, os metatarsos, e também tem os ossos da mão, que são os metatarsos, e tem os ossos dos dedos, que são as falanges, ok? Desculpa, carpos, metacarpos, tarso é do pé, né? Ó, carpos, que são os ossos do pulso, metacarpos, que são os ossos da mão, e as falanges, que são os ossos dos dedos. Todos eles têm os mesmos ossos. É porque tem a mesma origem evolutiva. Todavia, tem funções diferentes. Mas por que tem funções diferentes? Por conta de radiação adaptativa, ou seja, o ser humano evoluiu para um estilo de vida, né? O ancestral era arborícola, por isso que tem a mão desse jeito, né? Prensora. Já o guepardo, ele evoluiu para um estilo de vida de predador veloz, né? As baleias também sofreram pressão evolutiva para a vida aquática, por isso que os membros anteriores foi transformado em nadadeiras, né? Em remos nadadeiras, e os morcegos evoluíram para um estilo de vida voador, por isso que os membros anteriores são tal e qual asas, são asas, né? Na verdade. Então, e os órgãos análogos? Os órgãos análogos têm origens evolutivas distintas, têm origens evolutivas diferentes, ou seja, não estava no ancestral dos seres vivos que eu estou falando, né? Mas que tem a mesma função. Então, órgãos análogos são órgãos que você não herdou do ancestral, todavia tem a mesma função naquele ser vivo e naquele outro ser vivo. Então, veja, por exemplo, as asas de um morcego, as asas de um pássaro e as asas de uma borboleta. O morcego é um mamífero, a ave, o pássaro é uma ave, né? E as asas aqui de um inseto, né? Não a borboleta obrigatoriamente, de um inseto. Perceba que eles são seres vivos que têm linhagens evolutivas diferentes, mas todos têm asas. Eles adquiriram, portanto, essas asas de forma independente, ou seja, os morcegos, a evolução que levou os morcegos a ter asas foi um caminho evolutivo, outro caminho evolutivo levou os pássaros a ter asa, e outro caminho evolutivo levou os insetos a ter asas. Portanto, esses três seres vivos, morcegos, pássaros, insetos, não herdaram asas do ancestral, mas adquiriram essas asas de forma independente, que a gente chama de, portanto, de órgãos análogos. E órgãos análogos denunciam uma convergência adaptativa, ou seja, convergência é confluir, é ir para o mesmo ponto. Por quê? Porque eles confluíram para o mesmo estilo de vida, que é um estilo de vida voador. Para você ter um estilo de vida voador, a gente tem que entender que tem que ter asas. Por exemplo, os peixes têm um corpo fusiforme, né? Hidrodinâmico. E os mamíferos, quando voltaram para a água, né? Os mamíferos acabaram por viver no mesmo ambiente aquático, sofreram as mesmas pressões evolutivas e passaram a ter o formato do corpo parecido com o dos peixes. Ou seja, isso também é uma convergência adaptativa, ok? Beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Na próxima aula a gente vai continuar falando de evolução, é um assunto bastante legal, né? Que leva a vários debates, né? Mas na próxima aula a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Tchau, pessoal, até nosso próximo encontro.